Assembleia de Deus está Jesus, te chamando das trevas para a luz. Assembleia de Deus está Jesus, te chamando das trevas para a luz. Vem pecador, Deus é amor. Assembleia de Deus está Jesus, te chamando das trevas para a luz. Assembleia de Deus está no ar para levar o evangelho ao seu lar. Assembleia de Deus está no ar para levar o evangelho ao seu lar. Cristo virá, não tardará. Assembleia de Deus de norte a sul, proclamando a vinda de Jesus. Assembleia de Deus de norte a sul, proclamando a vinda de Jesus. Na Assembleia de Deus está Jesus, te chamando das trevas para a luz. Na Assembleia de Deus está Jesus, te chamando das trevas para a luz. Vem pecador, Deus é amor. Na Assembleia de Deus está Jesus, te chamando das trevas para a luz. Maravilha! Neste momento, cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã abençoada de quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Aqui estamos no estudo do rádio, aqui da Assembleia de Deus de Nazaré dos Patos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, agradecido, Papai do Céu, por mais uma oportunidade que Ele tem nos outorgado de estarmos aqui, nesse estudo deste rádio, para falar do amor de Deus, das grandezas do Senhor. Louvamos a Deus pelo lindo ar que respiramos, louvamos a Deus pelo calçar, pelo alimento, pela veste, pela saúde. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos, pela nossa família. Louvamos a Deus por todos que estão conectados nesse programa, tanto este como os demais programas durante o dia. A Assembleia de Deus, levando as boas novas de salvação, falando do amor de Deus, de norte ao sul, como este hino abençoado aí do saudoso pastor e cantor e ex-deputado também federal mateusiense. Nós temos esse hino aí muito lindo, falando sobre a Assembleia de Deus. É isso mesmo, a Assembleia de Deus está no ar, a Assembleia de Deus está em ação. A Assembleia de Deus é esta igreja que foi escolhida por Deus para falar do amor do grande Deus. E para nós nesta manhã é uma satisfação, estamos aqui para nos dirigirmos a todos que estão à nossa escuta através do programa, neste papo assembleano, graças a Deus. E iremos fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento de estarmos aqui. Soberano Deus, Pai bendito, muito obrigado, meu Senhor, por esta linda e maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, meu Pai, como os demais irmãos que têm o programa neste rádio abençoado, meu Pai. Aqui também estamos nós, neste papo assembleano. Meu Deus, aqui estou eu, pela misericórdia do Senhor. Não foi possível, presbítero Miguel, mais uma vez, por justo motivo, mas estamos aqui, Pai amado, para louvar e engrandecer ao Senhor. Oh, muito obrigado, meu Deus eterno.
Obrigado por todos que estão a nos ouvir nesta manhã abençoada de quarta-feira. Senhor, se conosco neste estudo, Espírito Santo de Deus, preside nesta manhã, este momento deste programa abençoado, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Maravilha! E aqui está também, já neste programa, neste estúdio aqui, o abençoado Ezequiel, que é o responsável aqui por este programa, por esse estudo abençoado, nesses programas, né, nessa grade de programa que são vários. E Ezequiel, a paz do Senhor. Paz do Senhor, presbítero Cícero Romão, tudo bom com o Senhor, tudo tranquilo? Tudo na paz, graças a Deus. Ezequiel, como é que passou a noite hoje? Passou bem de ontem para hoje? Dormiu tranquilo, sonhando com os anjos do céu e tudo mais? Bem, graças a Deus, presbítero Romão. Maravilha. Graças ao Senhor Jesus, tudo tranquilo, tudo graças dentro dos conformes. a Deus. E o Senhor? Eu passei bem, graças a Deus. Noite tranquila, abençoada, noite fria. E em paz me deitei, dormi, acordei, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Amém. Muito bem. Neste momento também queremos nos dirigir a todos os ouvintes desse programa, aqueles que estão conectados, né, Ezequiel? Com certeza, eu acredito que há muita gente que estão conectados nos programas aqui deste rádio abençoado, né? E aqui estamos neste papo assembleano. Nós, assembleanos, temos o cuidado, o prazer, a alegria e a responsabilidade de podermos sempre estarmos divulgando o Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus. Também quero me dirigir a todos aqui em Nazaré dos Patos, seja onde quer que for que esteja esta caixinha aí localizada nesses postes, em todos os lugares. Eu acredito que tem pessoas que estão conectadas, pessoas que têm prazer, pessoas que são de Deus e que ouvem a palavra de Deus. Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Também me dirijo aqui a minha família, minha esposa, a irmã Maria José, com certeza está também ali naquele posto de saúde com os demais funcionários, naquele trabalho. E Deus abençoe a todos que estão ali, os pacientes, os que foram ali para se consultar, né, Ezequiel? Exatamente. Eu creio que é muita gente que estão por ali, correndo em busca da sua saúde, de um melhoramento para o seu corpo físico, pessoal e também dos seus familiares, pessoas que estão lá cuidando de si mesmo e outras que estão lá cuidando de parentes, amigos e tudo mais, né? É isso Deus mesmo. abençoe todos que trabalham nesse posto de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e funcionários de um modo geral, homens e mulheres, todos os pacientes que estão aí assentados, esperando a sua vez para uma consulta. Que Deus abençoe de modo todo especial. Também, Ezequiel, eu passei ali na esquina do presbítero Macieira, lá estava ele. Olha a irmã aí. Luzia, né? Macieira mexendo naquela malhadeira, aquela coisa toda, né? E sempre ali tem uma garrafinha de café por ali. Com certeza. É bom, né? É bom a gente, nesses trabalhos assim, sempre tem uma garrafinha de café, um chazinho, né? Com certeza. Um chazinho de canela, uma coisa assim. Macieira, presbítero Macieira e toda a família, irmã Luzia, a paz do Senhor, louvado seja Deus. E também ali na esquina da irmã Zuleide, e também quero me dirigir a ela, irmã Zuleide, né? Ela já está conectada, Ezequiel. Olha aí. Já. Eu falei para ela, irmã Zuleide, daqui a pouco estaremos no rádio falando de Jesus, falando da bondade de Deus. Irmã Zuleide, Deus abençoe. Ezequiel. E a irmã Zuleide esteve também muito mal, né? E a gente teve antes de ontem lá, passamos a noite, um pedaço da noite lá. Houve uma ligação chamando a gente, minha esposa, pra gente se comparecer lá, né? Certo. E ela esteve muito mal, mas graças a Deus que houve uma recuperação. Hoje eu encostei lá, já estava naquela rede ali, sentada ali, balançando, conversando, graças a Deus. A irmã Zolita tem enfrentado muitas lutas, mas Deus tem dado a ela a graça,
a oportunidade de viver. Com certeza, né? É verdade. Irmã Zuleide, Deus abençoe todos aí na sua casa, as filhas da irmã Zuleide, os netos, bisnetos, tudo, enfim. A irmã Berenice também, que já veio de Belém, parece que ontem, já está aí, né? A irmã Berenice é uma neta da irmã Zuleide, que sempre está aí com ela, né? Vem de Belém, Certo. Mora ali em Belém, mas sempre está aí, né? Deus abençoe Berenice e todos aí, de um modo geral. Também Aleluia. quero me dirigir aos familiares, né? Do nosso amado irmão, ente querido, o nosso amado irmão João, que me foge da memória, me falaram sobre o nome dele, mas fugiu da mente. Que houve, né, essa separação física do nosso amado irmão, ente querido, nosso amado irmão João, que aprove a Deus chamá-lo para junto de si, né? E a gente ficou sabendo que houve assim uma retratação, houve assim um reconhecimento, e o pastor Fábio Cardoso esteve por ali fazendo uma oração em favor dele, né? Antes dele partir para a eternidade. Deus deu a chance, né, Ezequiel, para poder ele fazer um concerto. Isso é muito bom quando a pessoa tem a chance e a oportunidade de se retratar com Jesus, né, Ezequiel? O que você diz? Verdade, presbítero Romão, é importantíssimo o senhor fazer notória essa palavra. Isso. Porque é bem verdade que todos nós temos a oportunidade esta ofertada pelo Senhor Jesus, né? Perfeitamente. E quando nós reconhecemos isto em vida, para nós é um motivo tremendo, porque nós sabemos que o nosso irmão ele está nesse momento descansando, perfeitamente, né, daquilo que ele enfrentara aqui na terra. Então essa oportunidade é importantíssima e que todo ser humano, por isso que o desejo do coração de Deus é que todos, né, Romão, venham reconhecer isto. Com certeza. O desejo do coração dele não é que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos. E isso é importante e nos alegra bastante sabermos que o nosso irmão partiu desta vida. Sabemos que esta vida ela é passageira, é momentânea, com certeza, né? Mas nós cremos que o Senhor Jesus ele proporciona e promove momentos maravilhosos como esse, Romão. Graças a Deus. É verdade, quero me dirigir à irmã Marli, né? Que é esposa ali do nosso amado irmão, e o irmão Paulinho, né? Que também é filho da irmã, e o Tom também, não sei se já foi, né? A gente conhece como Tom, né? E os demais, né? Pastor Liésio também pertence à família também, a irmã Suzana e todos da família. Posso até falhar e não poder lembrar, mas me perdoe. Quero vos dizer que eu fiquei também assim sentido não poder estar ali no sepultamento, no velório durante o dia, porque eu tive que fazer um trabalho, fui chamado para fazer um trabalho que estava certo, mas eu estive ali um pedaço da noite ali juntamente com a família, e o que nós temos que fazer é orar a Deus para que Jesus possa confortar, né, essa família enlutada. Acredito eu que o nosso conforto, o nosso consolo, né, Ezequiel, é Jesus. Com certeza. Jesus, ele é a solução. E a Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Até porque está lá no livro de Tessalonicenses: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né? Isso. E o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, Ezequiel, nós seremos arrebatados, né? Aleluia. Juntamente com os que irão ressuscitar, a encontrar o Senhor nos ares. Isso vai ser com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Vai ser uma coisa fantástica, muito lindo. Então o irmão João vai com certeza ouvir o toque do brado da ordem da ressurreição. Aleluia. Como também outros mais, muitos, são milhares, dezenas, centenas e milhares de pessoas, com certeza haverão de ouvir a voz do anjo, o brado: ressuscitai, né? O Espírito Santo ali dando a ordem, e os anjos ali em ação dando a ordem de ressurreição, e os vivos a ordem de arrebatado, transformado, graças a Deus, a encontrar o Senhor nos ares. Muito bem.
E a todos que estão a nos ouvir nesta Vila de Nazaré dos Patos. Com certeza. Também quero me dirigir ali ao amado, abençoado Jutaí, né? Jesus bom. Pela misericórdia do Pai, Ezequiel. Estamos Sim. ali, né? Dirigindo aquela congregação. Aprove a Deus. Com certeza. Estamos ali naquela congregação fazendo aquele trabalho, dando ali aquela alavancada também, juntamente com os amados irmãos, dando continuidade no trabalho que o pastor Eliezer fez. O pastor Eliezer fez um trabalho muito chique. Ele foi usado por Deus, fez um bom trabalho ali, e a gente fica até assim acanhado, né? Do mesmo tempo alegre, porque a gente fica acanhado em substituir um pastor. Meu Deus. Ainda mais o pastor Eliezer, né? Um homem bastante usado por Deus, querido do povo, inteligente, mas no mesmo tempo eu me sinto alegre. Porque o que ele deixou lá feito, a gente aprendeu, né? A gente aprende com ele para poder a gente dar continuidade. Deus abençoe o pastor Eliezer, a irmã Suzana, essas criançadas aí, né? Do pastor Eliezer. Enfim, todo de um modo abençoado. Então, presbítero Miguel, soldado Miguel, a paz do Senhor, meu amado, paz do Senhor. Soldado Miguel, eu liguei para ele hoje, rapaz, não vai ser possível, eu estou de trabalho, estou no trabalho. Eita. Deus abençoe aí, soldado Miguel, e todos que estão aí nesta UPA, também aí nesse posto aí abençoado, né? Deus abençoe os irmãos aí, os evangélicos, crentes, os não crentes, os enfermeiros aí, de um modo geral. Deus abençoe grandemente a irmã Maria Edna, a esposa aí do presbítero Miguel, está sempre aí nesse posto também, dando assistência. A irmã Maria, meu Deus, muita gente, graças a Deus. Louvado seja o nome do Até Senhor. o pastor já está assim de olho no Jutaí, para colocar ali umas caixinhas, né? Ezequiel, o que tu diz? Esse negócio de alongar esse negócio aí, né? O que você acha? Você acha que tem grande futuro, que tem grande resultado essas caixinhas se alongar até o Jutaí? Pastor Romão, eu comungo do mesmo sentimento do pastor. Meu Deus. Eu acho que tenho certeza, não acho, mas tenho certeza Muito bem. que ficará louvável, né? Com certeza. Jutaí está bem aqui perto e nós temos essa probabilidade de levarmos a palavra do Senhor Jesus. Isso. E com certeza eles vão ficar felizes lá também, né? Com certeza. Os moradores, É os verdade. irmãos, nós estaremos levando a palavra do Senhor Jesus. Então eu acho uma ideia fantástica, né? Maravilha. Até porque tá ali o soldado Raimundo, né, com aquele sonzão ali. Isso. E ele está assim animado para se unir ao pastor, Com o irmão certeza. Raimundo, que é o esposo da irmã Normélia, a sogra do soldado diácono Wellington. Ô Wellington, cadê você, homem? O soldado Wellington é outro que tem também os seus programas aqui, né? Isso. Deus abençoe o soldado Wellington, a irmã Rayane. Aproveitando aqui a oportunidade. Maravilha. Presbítero Sim, Romão, Ezequiel, vai lá. Também, antes que o presbítero Romão ministre a palavra do Senhor Jesus, Meu Deus. né, eu quero mandar um alô especial e quero que o Senhor mande também para ele, nosso grande irmão em Cristo Jesus, Diácono Enoque. Ele Está assistindo a nossa live. Ele disse o seguinte: vice-presidente da Igreja Evangélica Meu Assembleia de Deus, presbítero Cícero Romão, Diácono Enoque, alô meu chefe, como é que o senhor tá? Tudo bom? Aô, soldado Enoque, diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nazaré dos Patos. É um modo dele falar comigo, né? De vez em quando ele fala, É verdade. vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus. Aí eu também me dirijo para ele, diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Até porque nós estamos nesse papo assembleano, não verdade. podemos fugir Com deste certeza. foco, né? Com certeza. E nos dirigindo aqui ao Enoque. Enoque, ele é gente grande aqui nesse rádio. com certeza. Né? Ele é Ele é o diretor, né? Meu Deus. Secretário aqui de mídia. Meu pai É amado. o homem que nos dá as ordens aí, né? Estamos Então, aqui para dar seguimento. É o verdade. instrutor, é o nosso instrutor. Com certeza. Diácono Enoque, a irmã Érica e a filhona. Eu esqueci o nome dela, da menina. A Eixla. Eixla, meu Deus, abençoe essa criança aí, pai. A irmã Érica, Deus abençoe a irmã Érica. E todos que estão aí já falando no Jutaí. Graças a Deus, Deus abençoe grandemente. E também quero vos dizer que, se Deus quiser, povo do Jutaí, amanhã, quinta-feira, né? Quinta-feira amanhã. Isso. Hoje é 15, amanhã é 16, haverá um grande culto. Aí um culto ação de graça aí pelo o irmão Raimundo, o sogro aí do nosso amado irmão diácono, o Wellington. Ele estará
oferecendo um culto e ação de graça. Vai levar todo o aparelho para lá, para dentro da Assembleia, Meu né? Deus, vai ser bom, essa Assembleia de Deus. Vai ser bom, um culto e ação de graça. A irmã Normélia vai estar aí, com certeza, nesse culto abençoado. E a congregação, de um modo geral, Deus abençoe a congregação, todos que estão conectados, todos, o povo do Jutaí, não esqueça que Jesus está aí, viu? Maravilha. Ei, Jesus. Ezequiel, Senhor. vamos sair fora também dessa região? Vamos. Bora mais longe? Bora. Sabemos que esse programa ele vai mais longe, graças a Deus. Ele é aqui local. Ele é um programa que abrange o nosso Nazaré dos Patos, região aqui, o nosso município de Breu Branco. Alô, povo de Breu Branco! A paz do Senhor a todos. Deus abençoe grandemente. E Deus abençoe todos que estão conectados aí na cidade do Breu Branco e toda a região, todo o município do Breu Branco. E nosso estado do Pará, Deus abençoe todo o povo paraense, né? Que estão aí no estado do Pará conectado nesse programa. Coisa linda! Você é privilegiado, você é abençoado, porque você tem a oportunidade de, durante o dia todo, você, através dessa grade de programa, você ouvir algo de Deus. Pela manhã entra logo o nosso pastor Fábio Cardoso, que traz o programa, né, também pela manhã, e o Pará e o nosso Brasil de um modo geral. Muita gente no Brasil, nos estados brasileiros estão ouvindo esse programa. E esse programa tem a finalidade de levar as boas novas de salvação. A Assembleia de Deus tem essa responsabilidade, os obreiros assembleanos, não somente nós assembleanos, mas todas as igrejas têm esta ordem de levar as boas novas de salvação. Graças a Deus, a todos que estão fora do Brasil, conectados, Deus abençoe homens e mulheres, pessoas, quem sabe, que estão tristes, né, Ezequiel? Verdade. Ezequiel, tem muita gente que está enfrentando luta, né, dificuldade, e quando chega um programa falando de Jesus, falando de Deus, muita gente fica alegre, né? Tem muita gente se volta. Tem uns que não dá muita trela, mas o mundo é composto de tudo, né? Mas tem aqueles que são bem-aventurados, os pobres de espírito, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas simples, que lembram que precisam de Deus, né, Ezequiel? O que você diz? Pessoas que se encontram assim. Com certeza, presbítero Romão, bem verdade que, como o senhor disse, existe todos os tipos, né? Perfeitamente. Todas as situações, diversas situações aí mundo afora. Só que, assim como era no tempo de Jesus, que Jesus andava pregando, falando das boas novas, existiam aquelas pessoas que iam para ouvir, porque queriam mudança, porque queriam ser transformadas, outras que iam por outros motivos. Com certeza. Mas Jesus nunca deixou de falar, né, das boas novas do Evangelho do Reino. E como o senhor disse, é bem verdade que hoje muitas pessoas, quem sabe, que estão nos ouvindo aí pelo aplicativo, pelo Facebook, ou até mesmo pela nossa caixa Rádio Porte aqui em Nazaré, perfeitamente, que quem sabe não acordaram bem, ou não amanheceram bem, ou não estão vivendo momentos bons na sua vida, só que estão nos ouvindo nesse momento, então tendo a oportunidade de ter uma mudança de rotina, de vida, porque o nosso Deus, ele está aqui para transformar, para libertar, e para fazermos, andarmos por caminhos novos, e caminhos esses que vão nos levar aos céus. Maravilha. E é bem verdade, presbítero Romão, que tem muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, nesse momento, que estão passando por um momento complicado, mas aqui nós estamos como servos do Senhor, como ministros do Senhor, para falarmos do amor de Deus. E eu creio que você que está me ouvindo já aproveita a oportunidade, você que está nos ouvindo, que você possa continuar, porque Deus tem algo tremendo para falar conosco nessa manhã. Graças a Deus. Então está aí esse recado do Ezequiel, né? Assim como teve o Ezequiel da Bíblia, o profeta Ezequiel, que Deus disse para ele: Ezequiel, fala, rapaz, fala e não te cala. Porque se você não falar, eu vou tirar do teu lombo aí, né? Vou tirar das tuas costas aí, né? O sangue vai cair sobre ti. A preocupação também do Ezequiel aqui é grande, de falar de Jesus. Por isso que ele está aqui, né, sempre conectado, sempre nesse estudo aqui. O intuito é falar de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos,
Estamos agradecidos a Deus por este momento tão precioso, tão maravilhoso. Ali fora está o pastor Fábio Cardoso. Pastor Fábio Cardoso, a paz do Senhor, a irmã, a sua digníssima esposa, né? A irmã Nilda, a Rebeca aí, né? Deus abençoe. Ele está também aí conversando aí com uma turma que chegou aí. Tem até um rapaz aí que eu esqueço o nome dele. É homem também que trabalhou no rádio, né? Ele mexe com isso, né? Agora veio aqui, mas já saíram. Até esperava que ele vinha para falar aqui alguma coisa, mas não foi possível. Mas estamos aqui neste momento agradecido a Deus e quero vos dizer que já temos falado que o intuito aqui nosso é falar de Jesus. Até porque eu quero fazer aqui uma leitura da palavra de Deus no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, né? Eu sempre gosto de pregar, falar, né? Porque eu prego muito fraco, sou muito fraquinho para pregar, mas eu gosto de falar, né? Pregar é uma coisa, falar é outra coisa, né? Eu gosto de falar aqui no livro de Atos, porque é um livro que fala sobre missões, né, Ezequiel? Atos fala sobre missões, Atos do Espírito Santo. E aqui no capítulo de número 10, versículo 34, fala assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35 fala assim: mas que ele é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. 36 fala assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Graças a Deus. O que observa aqui, Ezequiel, e todos que estão a nos ouvir, Pedro fala de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, que estão nesta manhã conectados nesse programa, a gente observa que o apóstolo Pedro foi um dos discípulos de Jesus, depois se tornou apóstolo, né, Ezequiel? Verdade. Discípulo seguidor, né? Com certeza. Vários discípulos, teve lá em Mateus fala em 70, né? Teve muitos discípulos. E entre os discípulos, Jesus chamou 12 para apóstolo, enviado, né? Para enviar, com a missão mais específica. E aí neste chamado está o Pedro, André, Tiago, Felipe, e assim vai, Bartolomeu, Mateus. E o apóstolo Pedro, ele é um dos apóstolos do Senhor Jesus, que se destacou, né? Com certeza. Se destacou. Eu acredito que, eu sempre digo, Ezequiel, que sim, o livro o Pedro, ele se destacou de uma forma assim diferenciada entre os 11, né? Sim. Com ele 12, né? Entre os 11, né? Então, Pedro se destacou de uma maneira maravilhosa. E neste momento, eu louvo a Deus por essa leitura. Ezequiel, sim, faça uma pequena oração agradecendo por essa leitura tão linda, tão maravilhosa, para nós poder falar aqui que Pedro, ele falou de Jesus, né? Isso. Vamos pedir a Jesus a graça para que ele possa também nos dar, assim como Pedro teve graça para falar de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Senhor Deus, meu Pai. Pai. Deus, misericórdia. Graças te damos, meu Pai, pela tua palavra, a qual fizemos menção nesse momento. Sim, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da mesma, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós em decorrência desta programação. Pai, Espírito Santo, continua conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro se deparou aqui na casa de Cornélio após aquela visão que Jesus deu para Cornélio e também deu para o Pedro. E o Pedro, ele foi avisado por Deus para ele descer com os soldados, né? Que o centurião os
enviou a Pedro, porque o Cornélio teve aquela visão, né? Que o anjo apareceu para ele, que mandasse chamar Pedro. Pedro tinha algo para falar para ele, Cornélio. Então ele enviou os 3 soldados, 3 homens, né? E quando chegou ali, o Espírito Santo disse para Pedro que ele fosse atender, né? Isso. Então, Deus também preparou o Pedro tendo aquela visão, né? Do lençol, aqueles animais. Deus disse: mata e come de modo algum, Senhor, né? Vou comer coisa imunda. Aí o Papai do Céu disse para ele: olha, não chama de imundo aquilo que o Senhor santificou. Isso. Então ele entendeu logo que Deus tinha um projeto, né? Salvífico, graças a Deus. E desceu ali com aqueles 3 homens. Chegou até a casa de Cornélio. Cornélio estava reunido, né? Juntamente com a família, alguns amigos. Graças a Deus, recebeu Pedro. Tinha muita gente. O que eu acho importante aqui, amigo ouvinte, irmão em Cristo Jesus, é que o versículo fala assim: e abrindo Pedro a boca. A parte A. A parte B fala assim: e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro, ele tinha Cornélio, né, Ezequiel? Exato. Como uma pessoa, ele era gentil, uma pessoa, né, que não tinha aquele vínculo com o chamado, né? O chamado de para salvação. Ele não era judeu. Aí o Pedro, naquele momento, ele ficou cismado, né? De querer pregar para o Cornélio. Mas o Papai do Céu logo alertou, preparou. Então, aí no versículo aqui, ele reconhece. Quando o anjo disse para ele: vai, não duvidando, aí ele entendeu que Deus agora estava abrindo um espaço, uma porta para os gentios, que eles não tinham comunhão, os judeus com os gentios. Então, aí nesse momento a porta se abriu. Pedro reconheceu. O versículo fala assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade. Reconheço por verdade. Então agora Pedro estava reconhecendo que Deus, ele tinha agora um projeto salvífico até para se cumprir o 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí Pedro, naquele momento, ele disse que Deus não faz acepção de pessoas. Meu Deus. Ezequiel, é importante, né? Esse projeto salvífico, ele abrange toda a gente, todos os países do mundo, né? Com certeza. Gente de tribo, línguas, né? De todas as nações. Ezequiel, o que o senhor acha nessa expressão de Pedro, quando ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas? Meu Deus. Presbítero Romão, os nossos ouvintes, irmãos, amigos que estão nos acompanhando, é bem verdade que quando o Senhor dá a visão a Pedro, exatamente já trazendo este objetivo ao entendimento do apóstolo Pedro. Isso. Porque nós observamos que existia uma certa disseção, uma certa rincha, isso, uma barreira. Verdade. Que impedia, né, o convívio entre judeus, gentios, samaritanos, tudo isso. Perfeitamente. E quando o Senhor mostra para Pedro aquela visão, em outras versões ele mostra animais e diz: mata e come, isso, pega e come. Não, eu não como, aí o Senhor já disse, né? Deus falou para ele: não, chama impuro para aquilo que Deus criou. Isso. Ou seja, é bem verdade que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas pelo fato de que ele está aí. Simplesmente cabe a cada um de nós, independentemente de raça, né, de posição social, de nós reconhecermos que ele está pronto para nos salvar. Isso. E ele não faz acepção de pessoas. Ele salva rico, pobre, isso, branco, todos. Não faz acepção de nada.
Não importa a sua posição social, se você é bem sucedido dentro da sociedade, se você tem um poder aquisitivo. Não, isso não importa para Deus. Ele não faz acepções de pessoas por esse intermédio. E é bem verdade que quando ele diz para Pedro, Pedro vai até Cornélio e ele já entra lá com um entendimento diferente. Perfeitamente. Que nós vamos observar que em decorrência do diálogo, da conversa, Cornélio vai ali fazer uma certa posição e diz: não, pode ficar tranquilo que eu sou homem como você. Isso, né? É verdade. Nós somos da mesma forma, da mesma linhagem, não existe diferença. Então, presbítero Romão, eu vejo por esse lado, por isso que o Senhor não faz acepções de pessoas. Ele sim quer que todos cheguem à plena convicção da salvação. Isso, que Deus não faz acepção de pessoa. O versículo 35 fala assim: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Olha aí. Né? Então, verdade. Qualquer nação, se tem alguém que teme a Deus, né? Com certeza. O Salomão, ele falou lá no livro, lá no final do livro de Salomão dizendo lá em Eclesiastes, ele diz que o final de tudo é temer a Deus, né? Isso. E guardar-se do mal, da corrupção, do mal. Então, Salomão reconheceu que ele pecou, ele falhou, teve tantas mulheres, aquela coisa toda. Aí foi, aí reconheceu que o final é temer a Deus. Então, em toda a terra, tem pessoas que não temem a Deus, mas tem pessoas que temem a Deus, né? Exato. Você observa que Jesus até contou aquela parábola, né, do juiz mau que não temia a Deus, né? Isso. Não temia a Deus, nem respeitava os homens. Então, em toda a nação onde tem pessoas que temem a Deus, reconhece o Senhor Deus como Criador dos céus e da terra e a seu Filho amado Jesus, essa pessoa está no caminho correto, né? Exatamente. E bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está lá em Salmo. Então, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, então em qualquer nação, o teme e o faz o que é justo. Então, o importante é a pessoa reconhecer, temer a Deus, praticar a justiça. É sempre uma coisa que nosso pastor Fábio Cardoso, ele sempre tem batido nessa tecla, né? A justiça, né? Fazer justiça, e o pastor fala muito sobre, ele diz que o pastor é muito contra a injustiça, ele é muito preocupado, né? Verdade. Com respeito à injustiça. Então, qualquer nação, qualquer lugar que alguém teme a Deus e pratica a justiça, isso aí Deus se agrada, e Deus chega junto. Com seu amor, com a sua misericórdia, né? E com a sua compaixão. Louvado seja Deus. O que eu acho importante aqui, no início aqui, é o seguinte: e abrindo Pedro a boca. Então, Pedro, naquele momento, abriu a boca para falar de Jesus, né? Isso. E a gente observa, Ezequiel, que nos dias em que vivemos, a gente tem que ter muito cuidado na nossa abrimento de boca. Com certeza. Para a gente falar, né? Temos que ter muito cuidado. Pedro, naquele momento, ele abriu a boca para falar de Jesus, porque a casa estava cheia. Isso. Cheia de gente. Estava o Cornélio, esposa, filhos, quem sabe netos, amigos, vizinho. Ele fez um movimento. ele fez um convite assim grande. Verdade. Né? Vai chegar aqui um homem aqui que Deus mandou. Pensou, moço, Deus mandou chamar, né? Ele mostrou para ele: chama Pedro, que ele vai te falar alguma coisa aí. Deus. Aí o Cornélio chamou, né? Aquele homem que orava, temia Deus, dava esmola, né? Isso. E ofertava, aquela coisa toda, jejuava. Era um homem religioso, né? Com certeza. Então reconheceu que Pedro já tinham visto aquele zum de Pedro, que Pedro era um homem de Deus. Aí Pedro chegou lá, não contou a história, abriu a boca e arrochou falar de Jesus. Ei, você que está me ouvindo nesta manhã, como é gostoso falar de Jesus. Eu fico assim meditando, Ezequiel. Sim. A gente falar de Jesus, alguém falar de Jesus dentro de um ônibus. Meu Deus. Né? Porque às vezes as pessoas vão dentro de um ônibus e surge
surge alguém, às vezes abre a boca, às vezes até para falar alguma coisa que não é agradável a Deus, uma imoralidade, um palavrão, para falar de outra pessoa, né? Sim. Né? E aí quando tem alguém lá dentro daquele ônibus que logo ele sente de falar de Jesus para o seu vizinho aqui do lado, né? E se ele tem a oportunidade para falar um pouquinho para o que está mais na frente e o que está atrás, se ele tiver a oportunidade de falar assim um pouco assim, mais alto, porque chega esse momento, Ezequiel. Verdade, chega mesmo. Você já andou assim dentro de ônibus, que você teve essa oportunidade assim de falar de Jesus para alguém? Sim, pastor Ramon. Por diversas vezes. Olha, rapaz, coisa linda. Naquele trajeto de Tucuruí para Abreu Branco, de Abreu Branco para Nazaré. Meu Deus. Tive as oportunidades e eu lembro-me de uma, já fazendo notório aqui em rápidas palavras. Isso. Que eu ia de Tucuruí para Abreu. Eu vinha de Tucuruí para Nazaré, na verdade. Isso. E aí, de repente, nós estávamos lá naquelas vans, né? Isso. Que fazem a rotatória e tudo. E de repente, sentia vontade de falar. E eu, naquele tempo, lembro que eu estava começando a pregar, não pregava ainda, mas estava estudando bastante para pregar. E eu já tinha um certo conhecimento dentro da palavra do Senhor. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus, e eu lembro-me que foi uma experiência tremenda para mim, porque as pessoas pararam para ouvir. Olha, rapaz. E tinha pessoas, pastor Ramon, de todas as idades. Isso. Jovens, adolescentes, senhores, senhoras, idosos. E eles concordavam e diziam, é verdade. Eu falei, mas só tem uma oportunidade, né? Eu falei, Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá oportunidade em vários momentos da nossa vida. Só que aí, falando de Jesus, e aí tinha uma pessoa que estava atrás dizendo assim, hoje eu vou pro culto e eu vou aceitar Jesus. Oh, maravilha. Eu falei, meu Deus. Rapaz, que você ficou muito feliz. Muito feliz, João. Então, o que acontece? Como o senhor disse, a gente tem oportunidade. E quando o senhor disse, muito interessante que Pedro ele abre a boca para falar de Jesus. De Jesus. Ou seja, foi mandado para falar sobre ele. Então é importante que nós aqui também temos essa oportunidade. Como é lindo, como é gratificante nós abrirmos a nossa boca para falar de Jesus. Graças a Deus. Diferente de Pedro chegar lá e dizer assim, olha, rapaz, eu quero falar aqui para vocês que Tomé, ele era incrédulo. Irmão Cornélio, irmãos aqui, o Tomé, eu quero contar uma história para vocês, que Jesus chegou lá e Tomé, ele não acreditou. Não, Pedro não foi falar do irmão dele, não. Do colega dele de apostolado, não. Não, Pedro chegou lá e não contou história. Ele já foi no fogo, na chama, na ordem imperativa. Vai lá, rapaz, vai não duvidando, né? Vai lá, porque eu tenho uma obra especial a fazer por intermédio de ti, né? Então Pedro foi e aí falou, né? Graças a Deus. Então, Ezequiel, até porque dentro de um ônibus e em vários transportes, quem sabe um avião, né? Isso. Né? E enfim, outros carros. Há pessoas que irão ali tristes, preocupadas, né? Verdade. Outras vão com medo do ônibus virar. É mesmo. Do ônibus ter um acidente. E você tá ali falando de Jesus ali, a pessoa tá ali com o coração ali, né? Aí ele vai se tranquilizando. Isso. Alguém querendo que chegue logo na cidade para poder ele correr para uma fila do banco, é verdade, do hospital, com né? certeza. De um laboratório para fazer um exame. Será que vai dar certo? Aquela coisa toda. Aí tá naquele negócio, aquele coração tuco. Será que vai dar certo? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Meu Deus, e tal. E aquela coisa toda. Aí levanta aí alguém aí com aquela voz meiga suave, né? Usado pelo Espírito Santo. Oh, coisa chique. Com certeza. Isso é fantástico, rapaz. É verdade. Isso é lindo demais. Ezequiel, e todos que estão nos ouvir, mas não é só dentro do ônibus, não. Com certeza. Eu tive a oportunidade, quando eu era jovem, né, lá em Tucuruí, eu tive a oportunidade de eu ir lá dentro da delegacia. Meu Deus. Eu acompanhei lá uns pregadores, né? O pastor Gutenberg enviava pregadores para ir pregar para os presos.
Aí a gente chegava lá, né? Eu nunca tinha entrado dentro de uma delegacia assim. A gente fica assim meio, né, assim, estranho o negócio, né? Aqueles homens tudo ali. Mas a gente entrou ali, né? A gente foi lá fazer aquele trabalho. Quando eu cheguei lá, rapaz, a gente observa que eles ficam tudo atento, né? Assim, com aquela ansiedade, aquele negócio, né? Porque é um povo que vive assim, sofrido, né? É verdade. Nas delegacias, nas cadeias, nos presídios, esperando uma palavra. Com certeza. De esperança, de alegria, de conforto. Isso né? é verdade. Pessoas que estão ali, às vezes presas até doente, né? E, claro, sofrendo pelas práticas, né? Pelas obras que praticaram. Isso. Porém, foi para esse tipo de gente que Jesus veio. É verdade. Foi para salvar, foi para perdoar. Eu já tive a oportunidade de entrar em uma delegacia em Tucuruí e falar, né? A gente cantou lá, pregou a palavra. Isso é muito bom. Com certeza. Falar de Jesus. E Pedro abriu a boca e falou de Jesus lá para os convidados de Cornélio. Meu Deus. Então, e em qualquer outro lugar, aqui, por exemplo, dê outro exemplo aí de aonde se aglomera muita gente. Por exemplo, dê mais um exemplo aí. Por exemplo, a gente hoje tem, tem a faculdade. Na faculdade existem muitas pessoas. Olha aí. Pessoas também que se encontram conosco, que muitas das vezes estão desesperançados. Isso. Sem perspectiva de vida. Estão lá, estão estudando, estão buscando conhecimento secular. Isso. Mas quem sabe precisando de uma palavra vindo dos céus, do alto, de Deus. Perfeitamente. Então a gente tem a oportunidade também, né? As pessoas que estão cursando, que estão estudando. Meu Deus. Muitas das vezes, a gente se encontra com pessoas de diversos lugares. Isso. Faz aquelas videoaulas, né? E muitas pessoas de outras cidades, de outros países. Mas nós temos essa oportunidade também de falar de Jesus, presbítero Romão. Isso. E na nossa casa, na nossa rua, enfim, em todos os lugares. Isso. Sempre vai existir alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Outro lugar. Os dois lugares mais assim triste. Por exemplo, o presídio, as cadeias e o hospital. Isso, o hospital. Hospital, né? Verdade. Quantos médicos estão ali aperreados, né? Com aquela esperança de fazer uma cirurgia em alguém, mas aquela pessoa está assim difícil para poder reagir e tal. O médico fica preocupado da parte do médico, né, Ezequiel? Isso. E com respeito aos familiares do paciente. E com respeito ao próprio paciente. Então ali tem o paciente, sim, os familiares do paciente e o médico, enfermeiros, né? Exatamente. Que estão ali, né? Responsável pelo hospital. Todos ficam preocupados. Com certeza. E todos almejam o melhoramento de qualquer paciente. É verdade. Então ali é hora de alguém ali. É por isso que eu louvo a Deus, porque sempre em um hospital tem aqueles irmãos que visitam. Sim. Os missionários, evangelistas, né? Verdade. E eles têm a sua liberdade. Os pastores que visitam os hospitais têm aquela liberdade. Porque tem muita gente chorando, clamando, né? Uns falam ai, outros falam oi. E aquela coisa toda, né? Uns choram, outros às vezes sorriem pela recuperação da sua saúde. Enfim, né? E é preciso alguém abrir a boca, como Pedro abriu a boca para falar de Jesus, né? Então, que nós possamos ter o cuidado, a vigilância, da gente não abrir a boca para falar coisas que não agradam a Deus. Até porque o Tiago, ele fala bem aqui, amigo ouvinte, meu irmão, Tiago fala assim, já de um abrimento de boca que corre risco, causa prejuízo. Tiago fala assim, irmãos, capítulo 5 de Tiago, meu Deus, lá vai. Irmãos, vírgula, não vos queixeis uns contra os outros, vírgula, para que não sejais condenados, vixe pai, meu Deus, condenados. Eis que o juiz
está à porta. Irmão, não vos queixeis uns dos outros. Tem gente que tem aquele hábito de ficar se queixando um do outro, né? Culpando fulano, culpando Beltrano. Faça isso não, faça isso não. Abre a boca para falar de Jesus. Mas tem mais um assim, mais claro. Mais claro. No próprio Tiago, capítulo 5, nós lemos o versículo 11, voltando atrás. Eu li aqui no capítulo 5, o versículo 9. E o capítulo 4, versículo 11, fala assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha. Meu Deus. Ponto. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Eis que tu... julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Jesus não chamou nós para ser juiz, né? Para julgar as pessoas. Verdade. Jesus chamou nós para abrir a boca, para falar do seu amor. Com certeza. Aí o Tiago fala assim: irmãos, a gente fala, opa, diga, Tiago, falei mal não, uns dos outros não. Não faleis mal uns dos outros. Meu né? Deus. Então, há muitos lugares, esquinas, até mesmo, como já falamos, presídios, hospitais e tal, e qualquer outro lugar, ônibus, né? Isso. E até mesmo lá na lavagem da roupa, na beira do rio, lavando aquela louça. É verdade. Né? Às vezes cascando aquela mandioca lá naquela casa do forno. Meu Deus, é tão bom alguém se levantar ali e abrir a boca para falar de Jesus, né? É chique demais. Com certeza. Aí quando alguém observa ali que tem alguém já ali preparado para abrir a boca para falar imoralidade, é bom que o inteligente, que o servo de Deus que está ali, ele se levante primeiro para poder tapar a boca do imoral, aquele que é imoral, aquele que tem aquela boca, né, perigosa para falar piada. É verdade. Né? Isso é muito perigoso. Com certeza. Entristece o Espírito Santo, entristece Jesus, né? E a gente fica por ali, às vezes ouvindo, sorrindo juntamente com o piadista, com o contador de potoca. É verdade. Daqui a pouco nós estamos no mesmo caminho, né? Sorrindo, é verdade, e não sei o quê. Lá e vai, Papai do Céu não gostar, né? Em vez de nós abrir a boca para falar das grandezas de Deus, do amor de Deus, de Jesus. Porque a nossa missão é esta. A nossa missão é esta. Falar de Jesus, né? Isso. Porque todos sabem que Jesus é a solução. Ainda que alguns não seguem, não quer Jesus, mas ele sabe que Jesus ele é a solução. Agora o problema é que muitas das vezes muitos não querem é deixar as suas práticas, mas sabe que Jesus é a solução. Com certeza. Muitos anos atrás, eu me lembrei, né? Sim. Houve um assalto, eu ia no ônibus, um assalto, eu ia para Tocantins, e o camarada, ele entrou no ônibus e tal, lá na cidade, e aí eu ia para Goiânia. O camarada entrou lá na cidade, lá do Paraíso, e se fez como passageiro, ficou por ali. Acho que ele se fez que dormiu, fez que roncou, uma coisa assim. Quando foi lá, meia-noite, ele levantou, né? E aí deu brado de assalto, que negócio todo. Foi lá com o motorista e tal, e colocou de refém, aquela coisa toda, fez o trabalho deles. Olha, fique tranquilo, ninguém mexe com nada, não fique bravo, não quer escândalo, porque a nossa missão é esta e tal. Já que sabe o que aconteceu? Quando ele terminou o trabalho dele, levou tudo. Sim. Ele ficou na porta em pé e disse: olha, o tanto que o camarada está na prática do mal, mas ele conhece que Jesus é a solução. Verdade. Ele gritou assim na porta do ônibus: olha, pessoal, vão pregar o evangelho, viu? Disse para todo mundo. Ele fazendo o assalto, depois terminou e se bradou assim em direção ao povo na porta do ônibus e disse: olha, vão pregar o evangelho, viu? Vão falar de Jesus. E gritou mesmo assim, e o pessoal, viu, pessoal? E o pessoal, inclusive eu, né? Viu? Foi a mesma coisa também, porque se falar de Jesus sem opressão é bom, quanto mais
sendo, né? A pessoa, né, dando aquela pressão para falar de Jesus. Aí quem fala mesmo, viu? O que eu quero dizer com isso? O camarada estava na prática do pecado, assaltando, mas sabendo que Jesus, ele é a solução. Ele sabe, mas é escravo, né? Isso. É escravo do pecado, né? É escravo do mal. Mas ele sabe, quem sabe era um grande desviado, né? É verdade. Quem sabe, né? Quem sabe? Um grande desviado, escravo do pecado e que vive nessas práticas, né? Mas Jesus ama, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus transforma. O importante é que nós, aonde quer que nós estejamos, possamos falar de Jesus, né? Aleluia, verdade. Sem ter medo, sem ter pavor, vergonha. Não podemos se envergonhar de falar de Jesus, né? Verdade. Porque há pessoas que às vezes ele tem assim aquela vergonha de ser crente, de falar de Jesus, né? E até os pastores falam, né, que tem crente que vai se afastando, ele vai ficando assim com aquela vergonha de falar de Jesus, de abrir a boca para falar de Jesus, né? Não tem coragem, não tem força. Aí tem vergonha da paz do Senhor. Se ele está no meio de um grupo de pessoas, ali chega um crente da paz do Senhor, ele fala, passou. Ele não fala mais a paz do Senhor, né? Passou? Passou? Eita. Que é isso? Timidez, vergonha, medo, né? Fraqueza. E nós não devemos ter esse medo, né? Esse pavor. Devemos falar de Jesus, como Pedro, né? Pedro falou de Jesus. Tem um hino que fala assim: ó mocidade, desperta enquanto é dia, vamos com alegria trabalhar para o Senhor. Vamos fazer como o apóstolo Pedro, que não teve medo de pregar para Cornélio. Então não teve medo, né? Verdade. Então verdade. Pedro pregou para Cornélio, apesar de que também ele, um pouco lá atrás, ele quis se recuar. Depois que ele ouviu a voz de Ney, não duvidando, pronto, aí ficou corajoso. Então Deus está no negócio. Então com Deus, meu irmão, o negócio, quando Jesus disse vai, o cabo vai, como diz Jesus, fala vem, ele vem, quando Jesus diz faz, ele faz, porque obedecer a Jesus é bom. Graças a Deus. Só da Ezequiel e todos que estão aqui conectados no programa, o Principado Assembleano, eu louvo a Deus por cada ouvinte nesta manhã, desse programa e dos demais. Acredito que logo mais vai ter os amados obreiros, irmãos responsáveis, né? Por estes programas abençoados. E desde já queremos agradecer a todos que estão a nos ouvir. E nos perdoe aí alguma coisa que deixamos, quem sabe deixamos até a desejar. Mas eu acredito que o que nós estamos aqui com o intuito de fazer é falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus transforma, e falar para os nossos amados irmãos: ei, irmãos, não temas. Jesus diz: não temas, fala e não te cales. Deus disse para o Paulo: fala e não te cales. Deus abençoe, muito obrigado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ezequiel, tem alguma coisa a dizer? Presbiteriano Romão, só agradecer a Deus Isso. Pela oportunidade. Maravilha. E também ao Senhor pela participação, pela proporção de estar participando do programa do presbítero Cícero Romão, presbítero Miguel, uma bênção, aprendo demais a conta aqui. E agradecer a vida dos nossos ouvintes, amigos e irmãos também que estiveram conosco. Deus seja louvado pela vida de cada um. E juntos seguimos falando de Jesus por aqui. Muito bem, Deus abençoe, Ezequiel, obrigado também, pastor Fábio Cardoso, né, o pastor presidente, né, e o nosso amado irmão Enoque, né? Diretorzão aí, né? Exatamente. Diretorzão aí, eu digo assim, mas ele é bem pequenininho, né? Mas ele tem essa grande função. Com certeza. E é um grande diácono, graças a Deus. Oh, maravilha. Deus abençoe. Ezequiel, vamos fazer a oração, pedir a graça de Deus, né, por este momento. Se alguém, quem sabe, também quer aceitar Jesus, né? E dizemos que Jesus é a solução. Pessoas podem estar em qualquer lugar, como já vos falamos, em presídios, cadeias, hospitais, prefeituras, enfim, na rua, dentro do ônibus, dentro do avião. Ei, Jesus, ele é a solução. E nós temos que falar: ei, você, crente,
que está aí dentro desse transporte, em qualquer lugar, no meio de um grupo de pessoas, não fique com vergonha não, fale de Jesus, mas fala mesmo, fala e não te cales. Paulo disse: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, maravilha! Vamos orar. Soberano Deus, que coisa linda, preciosa, maravilhosa, fantástica. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, em poder estar aqui findando esse programa, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de fazer esse programa juntamente com o soldado Ezequiel. Meu Deus, abençoe teus filhos, teus servos, pastor da igreja, sua família, Jesus. E a igreja de um modo geral, os obreiros, pastores, evangelistas, missionários, esposa de cada obreiro, filhos, filhas, netos, bisneto, tataranetos, oh, aleluia, a família é grande, graças a Deus, as famílias são grandes, aleluia. Oh, glória, Pai, abençoa grandemente, salva as almas, perdoa aqueles que estão te aceitando como Salvador, quem sabe alguém pedindo ajuda, uma cura, nós não curamos ninguém, mas quem cura é Jesus, nós temos a ordem de impor as mãos e pedir as bênçãos do Senhor Jesus, em favor dos doentes, em favor dos carentes, dos problemáticos, dos desanimados, dos que já caíram. O Senhor é aquele que levanta os que caíram, fortalece os fracos, dá vista aos cegos, aleluia, e os surdos o Senhor faz ouvir, os mudos o Senhor faz falar. Graças a Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa, Pai amado, este rádio, este programa, os demais, pastor da igreja, enfim, Pai, muito obrigado. Nos dê um restante de dia abençoado na tua graça. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus, e a vitória é nossa, Ezequiel, pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia e ouvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar nos campos, exultando